eu quero ir. A paz do Senhor, meus amados, que Deus em Cristo possa vos abençoar nesse dia tão maravilhoso, né? Nesse dia tão abençoado. Acabo de chegar de um culto abençoado, aonde fomos ministrados pela palavra do Senhor nosso Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem incendiado as nossas vidas. O Senhor tem soprado sobre o pavio que fumega. E é uma responsabilidade muito grande manter-se aceso, pois a palavra do Senhor declara, né, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não é um altar literário, né, mas é uma figura de linguagem hoje para os nossos dias do nosso coração. Que o fogo do Espírito Santo ele queime em nossos corações, ele acenda dentro de nós de uma forma poderosa e as pessoas possam olhar para mim, possam olhar para você e ver essa chama, ver essa alegria, ver esse brilho do Espírito Santo que ele quer fluir cada dia mais. Glória a Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto, né? Algumas palavras de Deus, mas agora vai ser no livro de Josué, né? Fica depois de Deuteronômio, que é depois do Pentateuco, né? E começa então livros históricos. E a palavra do Senhor, irmãos, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Irmão, se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 1, na verdade leia o livro de Josué, que é um livro muito bonito, onde fala sobre as conquistas, né, do povo de Israel. E o que me chama a atenção nesse capítulo 1, por várias vezes o Senhor ele aconselha a Josué dizendo: olha, seja forte, seja corajoso, porque Deus sabia que em um campo de guerra, em um campo de batalha, ele agora estava prestes a ir para a terra prometida, e com certeza os inimigos não iam deixar isso barato. Então o Senhor começa a falar com ele: olha, seja forte, isto é, vai surgir inimigos, vai surgir exércitos, vai surgir situações para fazer você desistir, para fazer você se amedrontar, para fazer você até mesmo pensar que é impossível. Mas seja forte e tenha coragem, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós acreditamos que a Bíblia é uma coleção de livros, mas que é a palavra de Deus. E nesse texto aqui o Senhor está falando a um homem chamado Josué. E se é Deus falando conosco, então nós podemos também dizer de uma outra forma, como diz aqui o texto. Olha só o que o Senhor diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Digamos que se Deus está falando conosco, como Ele está falando conosco, na verdade, então eu posso tirar o nome Josué e colocar o meu nome, Orley. Disse o Senhor a Orley, disse o Senhor a você, meu irmão. É a você que o Senhor também está falando. E o interessante é que Moisés morre, o Senhor promove Moisés ao céu, e Josué, juntamente com o povo, fica parado. Mas Deus tinha separado Josué para uma obra.
Deus tinha escolhido Josué para uma missão, para um projeto, assim como Deus te escolheu. Mas o interessante é que Josué, ele estava preso em uma situação, e Deus falou assim: olha Josué, meu servo Moisés morreu. O tempo mosaico, quer dizer, o tempo que eu tive com Moisés foi com Moisés. Agora eu quero começar uma nova história, mas uma nova história com você, Josué, com você, minha irmã, com você, meu irmão. O Senhor quer começar uma nova história contigo. Aquilo que aconteceu ontem foi ontem. O que aconteceu há uns dias atrás aconteceu. Pastor, mas e o que aconteceu? Tudo vai contribuir para o seu bem. Tudo vai contribuir para que algo grande aconteça na sua vida. Não despreze as lutas passadas, porque foi através delas que você se fortaleceu. Não despreze situações que te entristeceram atrás. Não despreze situações que te machucaram, que te feriram. Você tem que entender que tudo o que aconteceu foi Deus te moldando, Deus te preparando, Deus te guardando para esse tempo, para essa hora. Quantas situações esse pastor que vos fala já passou. Eu não irei falar para você, talvez porque não é o momento, mas já passamos por algumas coisas. Sabe, estudar a palavra é muito bom, fazer teologia é bom, mas no que diz respeito à obra de Deus, meu irmão, não está relacionado a um saber e a um entender no que diz respeito às escritas, mas está relacionado à experiência. Andar com Deus, muitas das vezes, é o mesmo que você calçar um calçado 2 números abaixo do seu. Vai fazer calo, vai machucar, sabe, vai te ferir, mas você vai ficar com os pés calejados com algumas situações. Situações vão vir e não vai mais te afetar tanto. Por quê? Porque você está calejado, você está maduro. E o Senhor começa a falar para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés. E quando nós estudamos a vida de Moisés com Deus, não quando Moisés estava só no Egito, não quando Moisés passou mais 40 anos no deserto, mas quando ele começa a caminhar com Deus. Ali então começa uma história, meu irmão, começa um mover, começa algo poderoso. Moisés começa a ter relacionamento, Moisés começa a ter experiência, Moisés começa a ver água fluir da rocha, Moisés começa a ser conduzido com nuvem, com fogo, Moisés começa a ver mar se abrir, Moisés começa a ver codornizes do céu vindo, alimento sendo provido, e a Bíblia chama até uma expressão que o povo comia pão dos anjos. Moisés começa a ver glória, ver a unção, ver a graça, e a Bíblia diz que Deus começa a falar com Moisés face a face. Havia uma experiência, e Deus fala: Josué, assim como eu fui com este homem, eu vou ser com você. E nós temos que entender, meu irmão, que esse é o desejo de Deus: ter um relacionamento mais profundo, ter uma intimidade maior, ter um compromisso maior. E o Senhor começa a declarar: olha, assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Eu só te peço uma coisa, 2 ou mais: seja forte, seja corajoso, medite na minha palavra de dia e de noite. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, isto é, olhe para o meu propósito na sua vida. Olhe para aquilo que eu tenho com você. Olhe para os meus planos que eu já tenho escrito, já declarei, já liberei em palavras proféticas para a tua vida. Meu querido, Josué foi um conquistador. A Bíblia diz então que Josué se encoraja, e o primeiro desafio era atravessar o rio Jordão, e Josué chama os sacerdotes, e eles começam ali na frente, vai os levitas. De repente o Jordão se abre, como Deus provando: assim como eu abri o mar para você passar na época de Moisés, eu ainda continuo abrindo o caminho no meio das águas. O Deus que você serve é um Deus que abre caminhos. Um Deus que você serve, meu irmão, é um Deus que gera sombra em sol de aflições e escaldante. O Deus que você serve é aquele que chega com fogo quando o clima é clima de frio. E falando em frio, existem lugares que parece que meu irmão, o negócio está gelado. E Deus conta com você.
Você que é portador da glória, da graça e da unção do Senhor. Deus conta contigo. Seja forte, seja corajoso, porque a glória e a unção do Deus vivo está sobre a sua vida, está sobre a sua história. Receba essa palavra no Espírito, não na mente. Não, aqui não. Receba no Espírito. No Espírito. Porque Deus está querendo levantar você no Espírito. Não na mente, no Espírito. Deixe o Senhor edificar a sua vida e verás a glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus.